Shalom, queridos. Mais uma exposição da Palavra do Senhor aqui no canal Frutificai. Eu quero falar nesse dia de um tema no qual nós iremos fugir um pouco da série que estamos fazendo, mas eu vi que é importante. O nosso tema de hoje é: por que estudar a Bíblia é tão importante? O texto base que eu vou trazer é um texto base simples que se encontra em Josué, no seu capítulo 1, do verso 8. Hoje eu quero falar com você que está atrás dessa câmera, exatamente porque esse canal, como eu já disse várias vezes, ele veio à existência exatamente para levar a palavra de Deus. Mas ele não veio para levar a palavra de Deus simplesmente para poder trazer uma ilustração ou trazer uma palavra no qual a pessoa possa ouvir e não entender. Esse canal tem por objetivo realmente trazer o evangelho para que seja entendido aquelas pessoas que têm pouco entendimento da palavra, até aquelas que já estudaram exaustivamente a Bíblia. É claro que para aquelas pessoas que estudam muito, evidentemente, não conseguimos trazer tanto material que seja maior do que eles já experimentaram. Mas o nosso objetivo é atingir o maior público-alvo possível. E hoje eu quero trazer para vocês, queridos, por que estudar a Bíblia é tão importante. E isso eu quero dizer em contrapartida daquilo que sempre vimos. Ler a palavra, ler a Bíblia em um ano. Eu sei que muitas pessoas que estão atrás dessa câmera podem falar assim: mas eu já li a Bíblia 10 vezes, 15 vezes. Amém? Que Deus o abençoe. Mas quanto você reteve de conhecimento até hoje? Queridos, eu estou falando de algo que é maravilhoso e que nós vamos trazer aqui hoje. Eu tenho certeza, fique comigo até o final, porque além de trazer para você o que é importante, porque eu vou trazer também o que você deve evitar e que com certeza algumas pessoas devem fazer hoje. Não sei você, mas algumas pessoas devem fazer. Então, queridos, eu quero trazer a sua memória, quero que você fique comigo até o final e, por favor, se inscreva no canal, esse canal que vai levar o Evangelho a toda criatura. O Evangelho vai ser pregado exaustivamente, nós estamos aqui para cooperar como mais um colaborador do Senhor. Então, vamos começar com o canal Frutificai, começando agora! Bom, queridos, para nós iniciarmos, vamos ler o nosso texto base que se encontra em Josué, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bom, queridos, eu vou falar desse versículo, claro, mas se eu parar nele, eu vou estar negligenciando o que na verdade é o tema, porque o tema é muito mais abrangente do que isso. A priori, queridos, eu quero falar que meditar na palavra, estudar a palavra, é uma prática no qual todo cristão, desde o iniciante, desde aquele que já tem anos de cristão e até aquele que já se considera muito cristão há muito tempo, tem que estudar a Bíblia. Nunca deixa de estudar a Bíblia. A Bíblia é algo tão interessante que você, por mais que você leia ele 20, 30, 40 vezes e estude ele exaustivamente, você sempre vai aprender algo novo. E veja que Deus dá uma ordem a Josué exatamente quando Moisés tinha falecido. Então Deus faz o seguinte: primeiro, Deus anima Josué. Tem de bom ânimo. Segunda coisa que Deus faz com Josué: não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E terceira coisa que Deus fala com Josué: medite no livro desta lei. E antes, faça isso de dia e de noite. Por quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele contém. Mas para que isso chegasse o quê? Para que o caminho dele fosse próspero e ele fosse bem-sucedido.
Qual é a mensagem que traz para você, meu amado? Quando Deus fala algo isso para uma pessoa que foi muito bem sucedida naquilo que ele estava proposto a fazer, que foi levar o povo de Israel à terra prometida. Bom, eu vou falar muito mais porque, como eu disse aqui, esse versículo base, ele vai ficar entre muitos outros dos quais eu quero falar. Porque a primeira coisa que eu quero falar por você, o nosso tema é por que estudar a Bíblia é tão importante. E eu quero começar dizendo o seguinte: primeiro, é importante porque você tem que meditar nela. Como eu disse logo anteriormente, esse nosso texto base já diz ali, você tem que estudar, tem que meditar. Você já viu uma pessoa meditando, amado? Você já viu uma pessoa fazendo uma meditação? A pessoa não está ali totalmente distraída, olhando para um lado, olhando para o outro. Essa pessoa não está entre uma multidão. Ela está concentrada, individualmente concentrada e se conectando com algo. Agora vamos aqui. Aqui está falando sobre meditar o quê? Na palavra. Então a sua conexão tem que ser com a palavra. E de que forma você deve fazer? De forma individualizada ou até mesmo em grupo, mas de forma séria, de uma forma ordenada e também com uma forma organizada, querido. Não tem como você estudar a Bíblia de qualquer maneira e principalmente tem que orar. Deve orar. Não adianta você querer meditar na palavra que ela é inspirada. Claro que Deus também deixou que essas pessoas que foram inspiradas por ele também colocassem ali o seu conhecimento da sua época. Por isso é que existem também algumas partes dos quais hoje nós vemos que pessoas falavam de forma diferente, principalmente em épocas dos quais foram escritos essas partes. Mas isso não é o nosso tema hoje. Leia na tua palavra aí, eu vou falar aqui em Salmos 149, versículos 147 e 148. Olha só que maravilha. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra, depositei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Bom, amados, como eu vejo aqui, mais uma vez eu quero falar com você, meu querido. Meditar na Bíblia, estudar a Bíblia, não é ler. Eu não estou aqui fazendo uma crítica para quem faz o tipo de estudo de 1 ano, de 6 meses, de 1 ano e meio, seja qual o período que faça. Eu estou aqui trazendo a você que ler não é o suficiente. Meditar, estudar, esse é o propósito. Os judeus, eu vou falar isso em outro vídeo, vocês vão ver ali, que possuem pelo menos 3 períodos de meditação na palavra durante o dia. 3 períodos. Então, isso não acontece de uma forma só um período agora, um outro período muito depois. Não, são 3 meditações diárias na palavra. Então, isso é importante. Eu quero ir para o segundo tópico aqui. Por que é importante estudar a palavra? Porque estudando a palavra traz riqueza espiritual. Bom, queridos, se você olhar o Salmo 1, nos seus versículos 2 e 3, você vai ver, todo mundo já leu esse versículo, todo mundo já leu esse capítulo. Antes, o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu tenho certeza que muitas pessoas também pegam essa parte para entender que você meditar na lei do Senhor de dia e de noite também vai te trazer muita riqueza material. Bom, queridos, nós temos que entender que aqui é puramente, tudo que está falando é espiritual. Mas veja novamente que aqui fala que o prazer do homem, antes o prazer
dele é na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Veja que aqui está mostrando para a gente que é atemporal, é a qualquer momento. Você vai fazer isso não é porque meio-dia é o momento em que eu estou desocupado. Então esse é o momento que eu vou dar para meditar e estudar a palavra. Não, você tem que organizar a sua agenda. Você tem que organizar a sua vida para que você possa estudar a palavra. A palavra é importante, querido. A palavra traz uma riqueza espiritual de forma indescritível. Todas as pessoas que conseguem estudar a palavra, elas dão fruto. E é isso que está falando, traz riqueza espiritual e frutifica. Toda pessoa que estuda, ela dá fruto daquilo que estudou. Ela tem também resultado daquilo que está estudando. Então, praticamente, isso é uma coisa natural. Aqui nós estamos falando da palavra do Senhor, mas pense, quantas não são as pessoas, e aqui eu vou dar um exemplo, e, por favor, não julguem sobre, porque, na verdade, é um exemplo que eu estou tentando explicar. Imagine uma pessoa que quer ser bem-sucedida. Essa pessoa quer ir bem em sua vida financeira. E essa pessoa, então, pensa em fazer um concurso. O que ela vai fazer? Ela vai estudar. Ela não vai ler. Ela vai estudar. Ela vai se separar. Ela vai, de forma assim, parar tudo. Vai deixar de ir a festas, vai privar-se muitas vezes de ir até encontros familiares e vai estar ali o tempo todo voltado para ler e estudar e ficar ali praticamente absorvendo tudo que puder. E quando chegar no momento próprio, no momento específico no qual ela vai ser colocada à prova, ela então vai colocar todo aquele conhecimento que ela absorveu, que estudou e que ali ficou dias e dias e semanas e meses para passar naquela prova. Uma vez que ela passa na prova, ela atinge o seu objetivo. E a partir desse momento, então, se sente realizada. Queridos, é claro que a Bíblia Sagrada, ela não vai trazer esse tipo de satisfação. Porque a riqueza que está na Bíblia não é financeira. Mas a riqueza que está na Bíblia é a garantia da nossa vitória neste mundo e no vindouro. Então, se estamos nessa batalha, se estamos nessa lida, nós temos a garantia que se fizermos de forma correta, no final, quando formos colocados à prova, iremos passar com louvor. Estudar a palavra é o alimento espiritual. Bom, queridos, isso daqui eu não precisava nem falar, mas dado aqui o tema, nós temos que também falar, porque o próprio mestre falou em Mateus 4,4. Ele responde a Satanás dizendo o seguinte: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, veja que, é claro, evidentemente, Satanás ele tinha tentado a Jesus de forma real em relação a um pão. Se tu és filho de Deus, faça com que essa pedra se torne pão. Mas por que isso? Porque Jesus estava em jejum, consagrando, ele estava ali no propósito. E é evidente que uma pessoa que está naquele propósito, quando você pensa, ou até mesmo quando há algum alimento em sua frente, por mais que você esteja na consagração, aquilo ali acaba, trazendo ali, o seu organismo reage a isso. E quando Satanás falou essa palavra, ele imaginou que isso poderia ser mais forte do que o propósito do mestre. Sendo que Jesus, então, o rebate, o refuta com uma palavra muito poderosa. Ele fala metaforicamente da palavra de Deus como alimento. Ele fala não só de pão, ou seja, de alimento físico, viverá o homem, mas também de toda a palavra que sai da boca de Deus, que também é um alimento, mas é um alimento espiritual.
algo que nutre o nosso ser espiritual. Se você, meu amado, você acha que não é importante estudar a Bíblia, eu quero te dar esse motivo para você começar a repensar o seu conceito. Se às vezes você pensa, por que eu não me desenvolvo espiritualmente? Por que eu não consigo ir além? Por que eu não consigo vencer barreiras? Você não está estudando a palavra. É claro que não estou aqui tirando a conjugação da oração, da consagração e de você estar em comunhão com o Senhor. Não. Mas estou dando aqui a importância devida à palavra de Deus. Que uma vez que você o leva com seriedade e você faz com que todas as palavras de Deus elas venham ao seu encontro ali, venham a te alimentar, você vai subir de nível, você vai se desenvolver espiritualmente de forma gradativa e isso é garantido, querido. Porque é impossível uma pessoa que busca Deus, busca o conhecimento de Deus na palavra, não conseguir se desenvolver. É impossível. É garantido. Quer desenvolver espiritualmente, quer se alimentar espiritualmente, palavra de Deus. É aí. E olha só o que diz Jeremias no seu capítulo 15, verso 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Veja que o profeta Jeremias, ele fala que a palavra, ele não só se alimentou dela, mas também a palavra de Deus é a alegria, o júbilo dele. Querido, eu sei que pode parecer um tanto quanto difícil compreender certas coisas que eu estou falando aqui se você hoje não tiver a prática, se você estiver só na teoria, se você estiver usando ou até mesmo utilizando a Bíblia como se fosse uma literatura qualquer. Mas é evidente que eu vou trazer aqui mais uma vez uma comparação para que a gente possa ter um entendimento. Veja que se você quer realmente se alimentar de conhecimento secular, é claro que você vai fazê-lo de forma macro, você vai buscar fontes variadas e vai. Só que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, principalmente o conhecimento de Deus. Então veja, se você, por exemplo, você é um músico e você quer conhecer harmonicamente os acordes e tudo mais, você quer ser completo, você vai buscar conhecimento dentro daquilo que você escolheu, para que você seja o quê? Alimentado. E ao chegar o momento em que você vai conseguir o quê? Distribuir o seu conhecimento. A palavra de Deus é a mesma coisa. Não adianta ler para tentar distribuir, porque você vai acabar distribuindo uma comida, um alimento fraco, sem base e sem conhecimento. Somente com uma coisa que para você é daquele jeito e para outra pessoa também não vai trazer aquele, não vai acrescentar. Pois bem, queridos, veja mais um tópico que eu digo para os amados. Estudar a Bíblia evita que erremos. Evita o nosso erro. Por que eu estou falando isso? Leia a sua Bíblia em Salmos, no número 119, versículo 11. Olha o que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Veja que o salmista, de forma inteligente, ele falou que deixou a palavra de Deus em uma parte do seu coração que estivesse oculta. Ele escondeu, ele deixou oculto. Mas isso não quer dizer que ele deixou esquecido. O que não é uma coisa, não é outra. Ele não deixou esquecido a palavra de Deus no coração. Estava lá o tempo todo. Com qual objetivo? Não pecar contra Deus. Eu vou dar outro exemplo para que a gente possa
ter um entendimento melhor. Imagine que você comprou um produto no qual você não tem o menor conhecimento de como montá-lo, mas ele vem com um livreto, e esse livreto se chama Manual de Instrução. Uma vez que você lê, ele tem lá toda a numeração de como você começar, como você fazer todo o procedimento e como você terminar. Então, sem esse manual, provavelmente você nunca teria a capacidade de montar aquele produto no qual você comprou. Assim como, nessa vida, assim quando nós estamos nela, não temos a menor capacidade de não errarmos contra Deus, de não pecarmos. Mas uma vez que nós temos a Bíblia ao nosso lado, nós temos a capacidade de podermos errar cada vez menos. Temos a capacidade de cada vez mais agradarmos o Senhor e desagradarmos a nós mesmos quando queremos coisas dos quais não agradam a Deus. Então, queridos, esse é um princípio glorioso. Mais um que eu queria falar com os amados. Estudar a palavra nos protege, também é proteção. Por quê, queridos? Aí nós podemos ver também em Salmos, no seu número 91, no versículo 4, que diz o seguinte: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus, a verdade do Senhor, ela é escudo e defesa. Exatamente porque eu tenho a plena certeza que nos momentos mais difíceis da sua vida, naqueles momentos nos quais bate um desespero, no qual você imagina que não tem saída, a palavra fala com você. Você pode fazer todo tipo de teste, e eu te garanto que a palavra vai falar contigo, naquele momento de desespero, naquele momento de angústia, no qual eu não preciso elencar motivos dos quais podem nos trazer esse tipo de sentimento. Mas a palavra de Deus, ela nos protege. Ela faz exatamente isso. Exatamente quando Deus, ele parece que nos cobre debaixo das asas. E ele faz isso de forma gloriosa. Queridos, a palavra de Deus, ela nos protege. Se eu fosse falar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, você já entenderia, mais uma vez, que sem ela nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos andar sem tropeçar e cair, nós não conseguimos chegar ao nosso objetivo se não enxergamos. Ou seja, se a gente quer chegar até o final, como é que a gente chega se a gente não sabe nem o caminho? Está tudo escuro, está tudo tenebroso. Bom, eu quero aqui deixar marcado, selado, para que todos vocês que estão vendo esse estudo, essa exposição agora, possam ter o entendimento de que a prática da leitura e do estudo, ele tem que estar intrínseco em cada cristão. Não adianta nós queremos aprender com o irmão A ou B, ou com o pastor, ou com o reverendo. Sim, aprenda, querido, com todos aqueles dos quais você acha que tem algo para passar. Mas não fique dependente desse tipo de recurso. Faça a você mesmo aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um estudioso de como Ele é. Porque se você estuda a Bíblia, você sabe quem é Deus, você sabe quem você é para Deus e quem Deus é para você, de onde você veio e para onde você vai. Você vai saber esses pontos importantes dos quais muitos se perguntam a vida inteira. Então não peque. Não vou usar esse termo, me perdoe. Mas não erre dessa forma. Não erre. Mude a sua vida nesse quesito. Dê uma virada de mesa de forma espiritual. E agora eu quero falar de forma rápida, rasteira, sobre aquilo que você não deve fazer. Não faça isso, querido. Porque se você o fizer, você não crescerá. E eu quero aproveitar, você que ainda não se inscreveu, amado, se inscreva no canal. Tem material abençoador aqui nesse canal, de tudo que você possa imaginar.
Ultimamente eu estou falando sobre escatologia, mas já falei sobre arrebatamento, já falei sobre oração, já falei. Agora eu estou falando sobre a palavra de Deus. Aqui não para, é a palavra de Deus o tempo todo. Se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e eu continuo aqui lendo vários livros, tem livro fechado aqui ainda, tem livro aberto. Aqui é um monte de livro para poder ter o conhecimento do que é Deus. Veja só mais uma coisa. Vejam coisas que você não deve fazer. Ler a palavra de Deus anualmente como qualquer outro livro. É o que eu digo. Eu não estou aqui criticando quem faz a leitura da palavra anualmente. Eu vou fazer um estudo da Bíblia durante o ano. Você quer fazer? Faça. Mas não faça como uma leitura qualquer, queridos. Não faça como uma leitura que você vai pegar um livro e vai começar a folhear e vai falar, espera aí, primeiro capítulo 1, Gênesis, já estou chegando, Apocalipse, hein? Apocalipse, capítulo 20, e vamos. Mas não é assim que você vai conseguir aprender, queridos. Não é assim que você vai se edificar. É totalmente diferente. Por isso, fique ligado que no próximo vídeo eu vou falar sobre os judeus, como eles fazem esse estudo da Torá. Segunda coisa que você não deve fazer. Você não deve ficar abrindo a Bíblia em passagens aleatórias. É chegar, pegar a Bíblia assim. Eu vou pegar aqui a Bíblia e vou... É essa passagem aqui. Essa passagem aqui eu vou ler. Querido, a Bíblia ela não foi feita para isso. Você pode sim estudar o Novo Testamento, o Antigo Testamento. Você pode estudar os profetas menores, os maiores, os livros poéticos. Você pode fazer de forma variada. Mas não assim, pulando daqui para lá, porque existem ligações entre passagens do Antigo para o Novo, e isso você tem que estudar de forma exaustiva. Você tem que entender a Bíblia tanto no seu contexto imediato como no seu contexto remoto. Você tem que entender o que está logo ali como aquele que faz a ligação ao próximo versículo. Você não pode estudar de qualquer forma, de forma aleatória. Outra coisa, você não pode deixar de ter uma regularidade em estudar a Bíblia. Se você se propõe a estudar, não faça que nem aquele tipo de aluno que gosta de começar uma coisa e não terminar. Não faça isso, porque você só irá atrasar o seu aprendizado. Você irá começar a absorver uma coisa abençoadora e daqui a pouco você mesmo tira. E aí depois fica aquela ponta solta, sem ter sido absorvido de forma correta. Tem que fazer um estudo exaustivo, um estudo extensivo e abençoador. Outra coisa, estudar a Bíblia sem oração e fazer isso perto de muitas e muitas pessoas. Olha, queridos, você pode fazer em conjunto? Pode, mas é impossível você estudar a Bíblia dentro de um galpão com milhares de pessoas, com centenas de pessoas, até com dezenas. É difícil, porque a concentração, a forma de você estudar não vai estar alinhada e não vai estar sintonizada com os demais. Claro que se você tem um grupo pequeno de estudo, é válido. É válido porque aí você consegue realmente fazer um estudo abençoador. Mas se você o fizer de forma muita gente, principalmente sem orar, não é aconselhável. E mais uma vez eu quero terminar aqui dizendo que estudar a Bíblia sem livros, que são outros recursos que podem lhe ajudar, eu tenho vários aqui, queridos. Eu tenho certeza que você também deve fazer isso. Compre outras Bíblias com outras versões, com outras traduções. Compre também livros que o ajudem a entender o grego, o hebraico, também o ajudem a entender também fatos históricos que aconteceram na época de Jesus. Isso é muito válido, queridos, muito válido, porque vão ser coisas que vão abrir a sua mente. Você vai começar a entender com clareza certos versículos que às vezes parecia tão obscuro. Você não conseguia entender aquele contexto de forma nenhuma, mas através de um livro histórico você pode de repente abrir o seu entendimento e a partir desse momento até ensinar e abençoar outras vidas. Espero
ter contribuído de forma objetiva para a tua vida. Espero que você, a partir de hoje, você tome o compromisso de estudar a Bíblia, não ler a Bíblia. Que Deus possa abençoar a ti, tua casa, tua família, teu ministério, em nome de Jesus.